Então, pessoal, nós estamos. eh, na aula passada eu falei bastante sobre as questões da Solute, as questões já insinuando transferências no futuro, né? Na história do Dr. Victor Frankenstein e a criatura que ele criou, mas que no final o afoga no Oceano Ártico, insinuando, né, que ele precisava de uma solútil. E como é transferencial, não é, ali havia necessidade, né, da solútil ser entre o criador e a criatura. Então o analista é constantemente submetido a solútil no trabalho analítico, no sentido de sempre dissolver a sua necessidade, né, de ter um olhar definitivo, né, antes da própria sessão acontecer. Sendo assim, a solútil do analista acontece quando ele se dissolve qualquer tipo de pretensão, né, qualquer tipo de certezas sobre o que está acontecendo com o cliente. Por outro lado, claro, a gente tem um conceito nas estruturas da experiência analítica, referências que podem serem apresentadas sistematicamente. Referências de leitura, referências intelectuais, provocações, mas nunca sabendo o que vai acontecer de pronto, né, premeditadamente com o cliente, seja se ele fica ou não de um jeito ou de outro. Então, é nesse sentido. Para que a evolução aconteça, né, a própria mãe hoje precisa de uma solútil, precisa dissolver, né, os seus valores, para que a criança não perigosamente caiba naquilo, né, que ela mesma quer propor a ele. Como na história, né, de Abraão e Isaac, né, que, né, todos conhecem a história. Abraão foi convidado por Deus a imolar, né, a sacrificar o próprio filho, né, e ele, desesperado, né, não tinha o que fazer a não ser obedecer a Deus. E quando ele vai, então, matar Isaac, imolado, um anjo segura a mão dele. E eu pergunto sempre o que foi, né, que aconteceu na cabeça, né, de Abraão, para que Deus dissesse: não, agora não precisa mais matar. E para mim foi isso, né? Ele deve ter pensado: eu daria qualquer coisa para que meu filho vivesse. E o que ele daria de mais importante era a sua certeza sobre quem seria o filho dele. E, portanto, o filho agora tinha uma chance de ser quem ele tinha que ser. Então, é essa cena da Solútil, né? Abraão é dissolvido das certezas de que o futuro seria do jeito que ele queria, né, para deixar que o futuro seja construído, né, e influenciado pelo seu filho, que chegaria na vida adulta aprendendo em como lidar com a vida. Mas para hoje eu trago, né, dois últimos elementos da questão da Solútil, né? Um primeiro elemento é uma coisa que no livro ele chama de seração, né? Então, seração é um derretimento de uma coisa dura, sem produzir fumaça, né? Sem produzir vapor. É como a cera que derrete, como a cera feita de mel de abelha, né, que derrete, ou a parafina da vela que derrete. É algo seco, é algo insípido, né? É algo mal-humorado.
Então, é a solútil do indivíduo de mau humor, que nunca quer conversar sobre coisa nenhuma, sempre diz, isso não funciona. Então, ele precisa ser dissolvido aí por uma chama, né? Então, aí o fogo também é elemento da solútil na medida em que dissolve o mau humor. Retira do indivíduo um congelamento de uma aceitação, de uma não aceitação, né? Descongela a não aceitação. O exemplo que eu trago é até dessa semana, um cliente que vai, né, retirar a próstata por conta de um câncer, mas cujo pai sempre foi um pai que falava: a vida é assim mesmo, né? Vamos viver do jeito que pode. E disse para os filhos, né, que neste mau humor nada vai trazer felicidade. E de fato a vida dele foi grave, né? Perdeu a esposa, depois o irmão do meu cliente, né? E meu cliente reclamava disso, de como na casa do pai dele essa inflexibilidade afetiva não produzia então progresso nos filhos. Meu cliente ganha R$ 2.000 num trabalho também que gera mau humor para mim, né? Ele é, Dodô, ele é locutor desses que ficam em supermercado fazendo promoção de coisas, né? Olha, o preço do óleo hoje baixou, trabalha em pé horas a fio para ganhar R$ 200 por dia. Então, são 8 ou 9 horas por R$ 200, falando o tempo todo, convidando então os frequentadores do mercado a consumir os produtos do mercado. Sendo assim, né, reclama de dor nas costas, tem problemas, claro, de vascularização, e tem uma vida empobrecida. E recentemente, né, nos últimos anos, ele começou a namorar uma pessoa que produz uma erotização, e o nosso trabalho se inicia há um ano, mais ou menos, se tanto, e eu mesmo olho para ele, né, e vejo que no pessimismo dele, na visão de mundo estreita, né, não conversa com os próprios filhos, ele já estava no terceiro casamento, 4 filhos dos 2 casamentos, 2 de cada casamento anterior. Então, um homem de mal com a vida. E então eu mesmo olhei para ele, né, seguindo a rota do que eu falei aqui agora, e falei: nossa, mas de onde esse cara vai tirar algum progresso a mais? O trabalho dele é geralmente de final de semana, sexta, sábado, domingo, e ele tira R$ 2.400 por mês, né? O que não dá para fazer quase nada com isso. E conforme o nosso trabalho vai andando, né, e eu vou atacando o mau humor dele, cheio de frases do tipo: falei na brincadeira, mas com um tom de verdade, quer dizer, sempre seguindo a rota do pai, perturbando as pessoas com seus valores. E aí, do nada, assim, do nada, a modo de dizer, né? Alguém escuta no rádio um livro falado, e era ele. Um amigo falou: poxa, você fez um audiolivro? E ele fala: fiz há muito tempo atrás, fiz um audiolivro para a Fundação dos Cegos. É um trabalho voluntário, a gente vai lá, lê um livro, ele é gravado e os cegos escutam. Mas é porque eu estou aqui num programa do YouTube, um cara falando, eu falei: mas é a voz do Zé. Ele fala:
a minha voz mesmo, sou eu aí. É, e aí ele se dá conta que tem um projeto, né? Que se um cara pega a voz dele sem pagar direitos autorais, porque para a fundação ele assinava um contrato sem direitos autorais, mas era restrito a fornecer o audiolivro só para cegos. E um cara estava lá colocando num site pessoas que liam livros ou que leram livros no passado, e o site você clica e escuta o livro dentro do carro. Tem desde a Bíblia até contos famosos, né? Clássicos. E ele fala, nossa, eu vou lá na fundação. Esse foi o primeiro movimento dele. Ele perguntou o que estava acontecendo e a fundação disse, sim, hoje nós pagamos para você ler um livro. Mas com a pandemia não teve jeito dele ser movido nessa direção. Além disso, ele começou a ter o próprio projeto YouTube dele. É um homem de 50 e poucos anos. Então, vocês viram que ao dissolver, né, esse mau humor, ele não mudou completamente, mas vem dissolvendo esse mau humor, foram aparecendo ideias, foram aparecendo projetos dentro dele. Além disso, né, ele também descobriu que conversando com um amigo que era gerente do Extra, de um supermercado, né, o cara falou, olha, a gente contrata, mas não temos ninguém que tenha uma ideia. O cara deu uma ideia para ele, um outro cara, né? Se você montar uma empresa e contratar pessoas, nós te pagamos e você paga para eles. E o cara tem lá uma verba, e agora ele recebe uma verba de 2 mercados e contratou 2 pessoas para fazer isso. Ou seja, para quem só ganhava 2.000 por mês, agora abriram-se várias oportunidades. Ele chegou até a comprar um carro zero da Chery, né? Mas é um carro zero. Sem nenhuma conotação crítica, mas já fazendo. E aí, né, surge a pandemia, surge o câncer, e ele fala, puxa, justo agora, né, que eu estava querendo dar certo na minha vida, né, será que então eu passo desse ano? Eu falei, deve passar, não é? Mas ele enfrenta, nesse quesito, as próprias intimidações negativas dele. Será que eu passo desse ano? É uma luta agora para ele sair do estado melancólico do pai, dessa tristeza do pai, e seguir em frente em projetos que podem dar muito certo, principalmente esse do YouTube, né? O outro eu não acho que vai muito longe. Mas o que eu quero mostrar como um homem mal-humorado, sem futuro, sem uma vida próspera, resignado, com uma família que tem uma morbidez que produziu, né, já tristezas e falecimentos, né, foi se transformando num cara mais otimista, foi se transformando num cara com uma perspectiva de futuro melhor. Claro que os primeiros contatos com câncer vieram já no modo, vieram ainda no modo anterior. Então ele lamentava, então vou morrer mesmo, vou fazer tratamento porcaria nenhuma. Eu falei, se não fizer, também não vai fazer mais depois, né? Não tem o que fazer, ou é agora ou não é. E só recentemente, há um mês, ele resolveu fazer a cirurgia, que acontece segunda-feira agora, finalmente, e uma nova vida vai se desenvolvendo. É que eu trouxe esse caso e vou trazer mais um, porque ele vai amarrar todo o nosso encontro de hoje, né? Primeiro, na questão da Solute, né? Primeiro, ao meu olhar, que ficou surpreso, então o cara tira da manga, né? Tira da cartola uma série de atividades lucrativas
que o mau humor, o pessimismo dele me convencia no primeiro instante de que, caramba, como é que ele vai tirar algo daí? E a minha pergunta se faz, então, numa resposta, tá vendo? Ele tinha coisas para fazer. E a partir disso, né, a partir da seração, né, dessa queima do mau humor dele, ele começa a ficar humorado, bem-humorado para um futuro. Outro exemplo que eu trago, uma das características também da Solútil sempre é separar, né, aquilo que está consolidado, aquilo que está engessado no indivíduo e dissolver aquilo, né? No primeiro instante, mas ainda não sei como é que eu vou fazer isso, eu tinha preparado uma aula físico-química também para vocês entenderem como é que a água produz o efeito dela tanto no organismo quanto na vida, né? É um processo que eu acho bastante curioso e interessante, mas eu ainda estou bolando como é que eu vou passar isso para vocês, porque explica bastante, né? Fala sobre diferença de potenciais, tensões superficiais e como a água, então, quando passa por cima dos objetos, constrói um fenômeno físico-químico que vai desmontando as estruturas moleculares daquilo que ela carrega, mas ela não leva essas estruturas como componentes produzindo nela água outra substância. Então você tem sujeira na água, mas aquela sujeira não se junta à água, só fica diluída dentro da água. Então, essa ideia da água, como eu falei na aula passada, né, tem tudo aquilo. Tem um debate entre consciências, tem um renascimento, envolve um debate sobre imortalidade, por exemplo, que é imortalidade, né? Imortalidade não é sermos para sempre quem nós somos. Diante da Solútil, nós somos dissolvidos no inconsciente enquanto pessoas que acreditamos que somos. Na metáfora analítica, né, os nossos clientes precisam se dissolver no inconsciente, deixar de ser quem eles acreditam que são. Ah, eu sou inteligente. Ah, eu sou cabeçudo. Ou esse cara, eu sou mórbido e mal-humorado. Sendo assim, a Solútil é dissolver as disposições egóicas e certas, né, de que eu sou assim. O trabalho da terapia consiste sistematicamente desmontando essas estruturas e carregando com a água cada elemento para tornar livre, né, tornar aparente aquilo que estava escondido debaixo da sujeira, debaixo das impurezas. O ser humano e a sua presença, vamos dizer assim, eterna, ou seja, o que o Jung chama de alma, incluindo, né, nessas impurezas, né, a própria ideia de si como manifestação física. Ou seja, a morte também é um agente da Solútil, que ela dissolve o indivíduo da ideia de si. Ele tem que deixar de acreditar que ele é ele, mas esse é um tema que nós ainda vamos investigar melhor. Mas não sei, nessa altura dos nossos encontros, depois de mais de 3 anos, né, quase 4, já vai ficando claro para vocês que existe uma realidade que se modifica a tal ponto que nós estamos desconfiados sobre o que podemos ser.
É como vocês já leram essas reportagens, né? É como o peixe que acredita que o mundo é aquele lá, e que não sabe que existe a Terra e seres na Terra. É como a historinha da Planolândia, né? Que de repente no chão da Planolândia havia um círculo que era um pequeno ponto no começo, depois ia crescendo, crescendo, crescendo até virar um círculo e depois ia fechando, fechando, fechando até sumir de novo. Mas a Planolândia não sabia que existia a Volumolândia. E aquilo era só uma esfera, né, que passava pela Planolândia. Né? Quando passava, marcava frame a frame, né, imagem por imagem, a sua passagem na Planolândia, assustando, né, os frequentadores da Planolândia. O que será que é isso? Deve-se supor que na Volumolândia exista um outro fenômeno que assusta os personagens da Volumolândia, que somos nós. Que coisas nos surpreendem que nós não entendemos, mas que à medida que a consciência aumenta, vai ficando claro o que é. Então, essa é a ideia da Solútil, né? Um renascimento constante, uma mortificatio constante, e como renascimento, né, sem a Solútil, nós não temos novas ideias, ou seja, a coagulatio, né, não acontece. Eu preciso da Solútil para ter novas ideias. E aí, o outro exemplo que eu trago é um exemplo que tem todos esses elementos embutidos. Uma cliente que sofre profundas censuras na sua infância. O pai a proibia de assistir o desenho da Betty Boop, ou Boop, Betty Boop, porque era muito sensual. Todo mundo conhece a Betty Boop, né? Ela sempre aparece a calcinha dela nos desenhos. E um dia ela vai escondida, né, assistir o desenho, o pai descobre e corta o cabelo dela, né, com a mãe, claro, dando a tesoura para ele. Esse é um dos exemplos, né? O pai jogava revistas no lixo, brinquedos no lixo, né? E eu já contei essa história. O caso mais grave é quando ela falsifica a assinatura da mãe, e a descoberta, e o pai diz: fique no seu quarto que eu chamei a polícia e nós vamos decidir se o seu crime é liberado ou não. Então, se o seu crime for liberado, então você não vai preso. Ele quis, né, puni-la por algo, né, condenando-a a ser prisioneira numa sala, né, por aquilo que ele achou que era o tempo necessário para ela aprender a lição. Só que ela tinha 8 anos de idade, né, e esse tempo necessário para ela aprender a lição tornou o pai um inimigo cruel. Então ele não me ama e eu vou ser presa, e aí ela se torna obediente a seu pai para sempre, né? Não tinha mais forças para confrontá-lo. Ele poderia condená-la a qualquer instante. Ele sabia que ela era uma marginal. Até os 40 anos de idade, ela vai servindo a esse pai num escritório famoso de advocacia, né? A família é bem famosa, né? Porque é uma família tradicional, histórica, né? E sempre dependente do pai. Então, esses elementos são importantes, porque ela vai percebendo que aos 40 e poucos anos ela tem dívidas agora, porque o pai dava o que ela precisava, mas ela nunca aferia um ganho. Então, ela nunca conseguia ganhar dinheiro fora do pai, porque o pai, né, produzia
essa dependência sobre ela, né? E agora, quando ela tem dívidas que o pai não consegue pagar, se meteu numa confusão, um homem de 70 anos hoje, ela percebeu que gastou uma vida sem desenvolver os seus potenciais. E tardiamente, então, ela traz a seguinte questão numa sessão de pouco tempo atrás. Primeiro ela traz, né, a irmã dela é enfermeira na Holanda, né, e descreve, né, as pessoas que faleceram por Covid, né, por asfixia, mesmo entubados, né, é um desespero, as pessoas, depois de 2, 3 dias, né, diz que morrem numa morte horrível de ficar buscando ar onde não tem. Não por um acaso, isso lembra ela mesma, né, que busca um ar para viver a vida dela e agora não tem esse ar. Tem dívidas no nome dela de dezenas de milhares de reais e o pai diz que agora não dá para pagar, mas dane-se você que fique com seus problemas. E ela então está asfixiada. Mas assistindo então um programa de televisão, um filme, se eu não me engano, ela diz: nossa, mas pior do que morrer asfixiada é morrer despedaçada, né? Você viu? O cara cortou a mulher em pedacinhos. Veja que nesse instante esse esquartejamento também é considerado uma solútil. Porque se nós somarmos as questões envolvidas aí, pessoal, desde os 8 anos, com medo dela mesma, por conta de um pai que diz você é perigosa até para si mesma, ela nunca se desenvolveu potentemente. Eu entendo que ela é uma boa advogada, muito competente, mas ela não sabe disso. Então, nesse momento em que ela precisa se emancipar do pai, sair dessa asfixia, ela não sabe o que pode fazer. Veja que é semelhante ao outro que eu disse agora, só que nós vamos amarrar esse caso num outro contexto daqui a pouco. Então, nesse caso, alquímico, ela não sabe o que pode fazer. Ela diz: eu sempre trabalhei para o meu pai. E agora ela tem 45 anos. E onde eu vou me oferecer? Além disso, a empresa do pai, né, o escritório está com dívidas e ela também é sócia, né? Ou seja, ela também está arrolada em algumas ações que podem produzir o mesmo efeito da infância. Ou seja, por causa do pai, ela pode ser presa. Tenho certeza que não vai, mas tecnicamente ela pode ser presa por situações que o pai a envolveu em negociatas que ele fez no passado. E aí se caracteriza a ideia de que ela está presa naquele quarto ainda, esperando que o pai a solte, mas ela precisa dissolver, num primeiro instante, os valores do pai, num primeiro instante, num segundo instante, descobrir quem ela é, mas para ela descobrir quem ela é, ela vai ter que se desmembrar, né? Ser cortada em pedaços para separar qual pedaço ela é. Por isso que ela diz, é horrível morrer despedaçada. Um prenúncio de um ato alquímico em andamento. Eu vou ter que deixar de ser aquilo que eu acho que posso ser para ser aquilo que tenho que ser. De novo, né, o analista fica nessa questão de não ter certezas, deixa que a Solútil resolva, né, deixa que a própria Solútil dê encaminhamento para a transformação. Mas, pessoal, aí nós temos um outro processo alquímico em andamento. Se nós enxergarmos nesse instante que essa fragmentação
da manifestação, né? É horrível morrer esquartejado. Morrido está, morrido não sente mais dor nenhuma depois do resto. Um esquartejamento, a não ser que o cara seja sádico, corte dedo por dedo. Aí já fui sádico eu, mas tudo bem. A fragmentação, né, essa solútil por fragmentação, ela representa quanto ela precisa jogar fora quem ela não é, como eu falei. Mas na pergunta que ela faz, não é, e aí, o que eu posso ser? Consequência do mesmo processo que o pai a impeliu, eu acho ela inteligente, mas acho ela muito ingênua. Ingênua, claro, por conta disso, né? Ingênua porque não reconheceu, não reconhece ainda a competência, a grandeza do trabalho que ela ofereceu para o escritório do pai. Ela não sabe o que ela fez. Ela não entende, não, não calça, né? Não estrutura as bases de si mesma, dizendo, nossa, eu não tenho problema, eu estou aqui e sei conduzir, né, a minha vida em cima dos recursos que eu fui desenvolvendo durante uma vida. Tenho uma dúvida. Opa. No livro, o Edinger ele sugere que o desmembramento é o encontro com o feminino arquetípico. Né? Sim. Eu queria que você explicasse na situação dessa cliente por que é o feminino, por que é o encontro com esse feminino, porque você coloca que, do jeito que está montado, me parece me parece que é o contrário, né? Ela precisa se desvencilhar desse código de valores proposto pelo pai na criação dela, né? Isso. Mas, Tiago, o fenômeno é que o pai, com esse código de valores, aprende. Então, qualquer um de nós que tenha sofrido uma forte pressão de um superego, que estejamos presos intensamente, né, nos conformes, na matriz de um superego, num código ético-moral, engessados por esse código ético-moral, não temos muito espaço para crescer. Nós atravessamos um corredor muito estreito e bastante sufocante, como você vê. Quanto mais eu estou presos e reprimido em sistemas muito fechados, mais eu sinto falta de ar. Porque esse sistema faz com que eu ande num corredorzinho muito estreito. No exemplo dessa cliente, né, naquele momento, ficar no quarto dela ou ficar numa penitenciária, né, medo que a criança tinha, seria a mesma coisa. Eu estaria presa, e ela ficou presa, diante dos valores do pai, reprimida, como um meliante, né, na sociedade. Como a gente torce para alguém ser preso, né, e passar, né, pelo sufoco que você me impõe. Estava até vendo um vídeo, né, seguindo essa sua resposta, né, a sua pergunta, aliás, que uma moça fala assim, eu não me lembro quem foi o filósofo agora que ela citou, mas o filósofo diz que existem dois tipos de ladrão, né? Aquele que escolhe você e que rouba você porque te escolheu, e aquele que você escolheu e te rouba da sua liberdade. Então, o ladrão que te escolhe é um meliante do cotidiano. E o ladrão que você escolheu é o político que depois, de eleito, rouba você. Então tem essa ideia, né, de que o ser humano fica sufocado diante da opressão, da tirania, né, de um sistema
que ele é impotente para mudar. Isso é uma consolidação, né, por um lado, do feminino, quer dizer, é uma consciência adquirida numa sociedade. Eu comungo desses valores, todos nós somos afetados por isso nesse instante, e preciso dissolver esses valores, né, para trazer à tona a criatura. Se nós olharmos o ciclo, né, Tiago, você vai ver que o ciclo é esse. Nós temos o masculino, quando constrói um logos, ele constrói esse logos que se torna um código ético-moral, né, e que toda estrutura instintiva precisa ser desincentivada. Não roube, não mate. Mas, quando esse sistema, então, tem uma projeção imatura, e classicamente é isso que acontece, onde o próprio dirigente que diz não faça isso, faz, então ele precisa, né, ser retirado dali para tornar esse povo mais eficaz. Então, o próprio povo, na tensão desse sufocamento, é a mesma cena da minha cliente, que na tensão de ficar uma hora dentro do quarto esperando, né, a deliberação do juiz, vai ser condenada, né, ou não. E para uma criança de 8 anos, né, vocês não têm ideia de como isso é terrificante. Você ficar uma hora esperando o seu próprio pai decidir se você vai ser preso ou não, sem saber, né, da dimensão, né, do crime que cometeu, sem entender o que eu fiz, afinal. Então a criança ficou desesperada lá dentro. E desesperada agora virou presa fácil para as leis do pai. Se eu obedecer às leis do meu pai, ele não vai me prender. E foi o que ela fez o resto da vida. Ficou dependente do pai. Então, só um feminino arquetípico pode mudar isso. Tiago, eu acabei de dar essa aula para outra turma, mas para vocês é fácil vocês entenderem. O sistema humilhação e inflação exige que na inflação eu ache uma solução para a minha prisão. Mas a ideia inflacionária é uma ideia vasta. Eu não consigo ter uma ação se eu não descer para a terra na humilhação, ou seja, se eu não separar o exagero das opções que eu tenho. Ao separar os exageros das opções que eu tenho, eu sou nutrido novamente pelo maternal, pelo materno, pelas imagens do inconsciente. Aliás, o inconsciente produz uma solútil na pessoa, e para coagular, né, a pessoa precisa secar agora. E nesse secamento ela produz o ato que vai remodelar a sociedade, obrigando um novo acordo ético-moral. Isso vale para a sociedade e vale para as nossas relações pessoais. Já que você perguntou, né, que os exemplos que eu trouxe hoje para a nossa aula, né, são outros, mas todos nós passamos pela fase festiva do encontro com alguém que se ama, e todos nós atravessamos uma espécie de crise apocalíptica em vários momentos da relação. E essa crise precisa ser nutrida pelo inconsciente. O masculino se torna resistente como tradição, e o próprio, né, inconsciente faz a transformação. Ele é o próprio agente em dinâmica. Ele é o próprio elemento que vai conduzindo as tramas humanas. Dá para entender que vem da própria mãe do inconsciente a solução. Então, dizer que é o feminino arquetípico que faz isso, é como se ele fosse
o catalisador do sistema não é muito, para mim, não é muito não é muito exclusivo, né? Porque o sistema é dinâmico, o tempo todo todas as peças se movem. Masculino e feminino são forças em composição, complementares, né? Compensatórias. E depois de um certo ponto, né? Você não sabe, né, os tons que eles vão produzindo. Mas sempre o masculino é produtor do logos e sempre o feminino é o transformador, o nutridor. Então o ciclo é sempre assim. Então não dá para entender, não dá para dizer que esse feminino é que comanda nem que esse masculino. Dá para dizer que o self na forma de uma esfera é que conduz o processo numa dinâmica constante. Mas olhando pelo que o Edinger coloca, não está de todo errado, sim, mas explica o que eu estou dizendo. E aí, na coagulatio nós temos alguns processos, pessoal, e um deles, um processo é construído pelo magnésio, né? E o magnésio é ligado ao planeta Saturno. E quem conhece um pouco aí de astrologia, a Márcia está ali do lado do Clóvis Caroba ali, quem faz mapas, né, conhece um pouco de astrologia, e entende que Saturno no mapa de qualquer pessoa é um pentelho sem vergonha, né? Se ele tiver no seu céu, você não tem como fugir de um drama desconfortável. Eu acho melhor do que Plutão, mas Saturno é onde você não pode fugir das suas responsabilidades. Então, a ação do magnésio ela acontece para inibir o ser humano desse excedente de uma pessoa que ficou muito tempo presa e que solta, né, como Esqueceram de Mim em parte 1, a criança solta se lambuza, torra o dinheiro do cartão de crédito, come sorvetes, ou seja, liberado da autoridade do superego, eu faço o que eu quiser. Um cliente que tinha um histórico de humilhação num casamento dominado pela esposa, claro, senão não seria uma dominação, cozinhava para os amigos dela, ela era professora, trazia vários amigos em casa, cozinhava, trabalhava e não participava dos eventos coletivos. E ela, esposa, sempre ironizando, sempre dizendo como ele era incipiente, né? Além disso, vários dos amigos da esposa também participavam dos festejos íntimos da esposa. Ou seja, ele de fato estava numa situação humilhante. Nosso processo analítico vai se desenvolvendo, ele se separa, hoje é casado com uma outra mulher, mas na época se separou. E na separação, depois da separação, se torna inflado e potente. E aí lembra Esqueceram de Mim, né? Um homem de 40 anos na época, 45 anos, gasta o dinheiro dele com sorvetes, com comidas adolescentes. Fica sentado na televisão, nada contra, pessoal, mas almoçar e jantar por meses, hambúrguer, né, hot dog, batata frita de caixinha, o tempo todo, né, não vai fazer muito bem para a saúde. Além de investimentos, né, esperando ganhar algum dinheiro,
e só perdia. Eu falando para ele, olha, eu não sei, nesse investimento que o seu corretor está sugerindo, não sei não, hein? Não me parece um investimento saudável. E não era mesmo. Então, veja que crianças, né, aprisionadas ficam imaginando o mundo demais. Ficam imaginando o que elas fariam se ficassem soltas. A imaginação do ser humano aprisionado é muito grande. O inconsciente está afogando, né, o ser humano com ideias que ele pretende fazer. Logo que eu me tornei psicanalista, cada sessão dava para fazer uma palestra, né? Cada insight que eu tinha numa sessão, vou falar sobre isso. Depois de 500 projetos, sem exagero, 500 não tinha, mas devia ter uns 200 projetos e nenhum começado. Eu falei, entendi, né? São só ideias. É melhor eu parar com isso, que eu perco um tempo olhando para essas coisas, esperando um dia fazer. Se um dia eu vou fazer, né, fiz o que eu tive vontade de fazer e não fiz as outras que não eram para eu fazer. Mas no começo, né, eu queria fazer tudo. Ou seja, o grande agente saturnino, né, aliás, a grande vítima das pressões saturninas são esses exemplos que eu disse. Exemplos de pessoas aprisionadas cuja imaginação é muito alta e geram uma ingenuidade. Então, o agente, né, do magnésio, né, a coagulação, né, a secagem é de uma pessoa tão diluída que é ingênua. E que, por conta de Saturno, né, passa uma vida, às vezes, sofrendo as piores experiências possíveis. A minha cliente mais ingênua, uma mulher de 60 e poucos anos hoje, mas que teve, né, a casa pegou fogo, né, o filho um dos filhos tem HIV, o outro é drogado num nível que já perdeu a sensatez, né? A filha já foi prostituta, eles já foram os 2 filhos, não o que é drogado, mas os outros já foram os meus clientes, já estão mais secos, né? A filha hoje faz serviço social, é casada, está bem, o que tinha HIV não desenvolveu nenhum tipo de mal-estar, apesar do HIV, mora na Alemanha, casado com um médico, né, de homossexual. Só sobrou o filho, né, que é drogado, e que ela é escrivã de polícia, né, e pela ingenuidade dela, né, ela trabalha no final da Zona Leste, encostada lá em Poá, Suzano, né, leva 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Para ganhar R$ 3.000, tem que esconder o dinheiro, porque o filho drogado rouba. Já teve um câncer no cérebro, então ela tem uma placa de platina, né, onde foi retirado o câncer. Os filhos já puseram fogo na casa, o ex-marido, então, tinha amantes para todo lado, já abandonou. E ela ainda, né, acredita em histórias da carochinha. Então, veja que a ingenuidade dela, na forma de não perceber que a vida só se torna um mal-estar porque ela demora demais para perceber as ações que ela pode fazer. E olha, ela é arquiteta né, arquiteta pela FAAP. Então, não é que ela é burra, mas é ingênua. E essa ingenuidade é batida. Saturno não dá folga para ela. Até ela, de alguma maneira,
existe um outro procedimento na coagulátil, eu não me lembro o nome alquímico dele, mas que significa bater um indivíduo que é mole até ele endurecer. É como bater manteiga, né? Você vai batendo até ela ficar dura, depois você só espera ela secar. Então, Saturno produz esse batimento nela, né? Vai batendo até ela soltar da água o suficiente para compreender o mundo. Ô Marcos. Oi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que Saturno ele promove essas tensões para mostrar para o indivíduo o seu aspecto infantil ou fantasioso e essa ingenuidade? Sim, delírios, sim. A pessoa é muito delirante, né? De uma infantilidade improdutiva. Ela é uma mulher que fez uma boa faculdade, mas que né, preferiu, né, casar com um homem estranho, né, teve 3 filhos que responderam ao drama, mesmo com uma boa faculdade, né, ganha 3.000 por mês, perde 5 horas por dia para ir lá para o fim da Zona Leste, né? Dudu, é lá no fim da Zona Leste, viu, Dudu? Bem lá no último quarteirão. E ela mora... tem mais um detalhe, pessoal. Ela mora na rua do Hospital do Câncer Infantil. E sabe por que ela mora naquela rua? Só tem 4 sobrados naquela rua. Porque ninguém aluga. É tão depressivo aquele lugar, porque as crianças, né, tomam sol andando por ali, e é uma cena ruim de se ver todos os dias. Mas para ela é perfeito, ela não sente nada. Então, até isso, eu acho, né, que ela não percebe a dureza da vida, né? Aquelas pessoas, aquelas crianças com aqueles tubos, né, andando careca, emagrecendo, e ela nem vê isso. Mas ela diz, a profissão dela, né, de escrivã de polícia, ela não percebe a dureza da vida nesse papel, que mostra bastante a dureza da vida. Não, mas ela é escrivã de polícia no final da Zona Leste, porque ela já teve, né, delegados que gostam dela, simpatizam com ela, e aí trazem para o centro. Só que quando precisam de alguém para fazer uma troca para algum tipo de vantagem para alguém, é ela que é trocada, porque ela não vai reclamar. É por isso que ela vai sendo, como é que eles dão o nome para isso? Dá um bonde, né? Acho que é. Por isso que ela toma esses bondes e vai para o fim. Ela já foi para o fim da Zona Sul. Onde tem um lugar que ninguém quer, eles põem ela. Porque ela não reclama, ela nem percebe. Outro dia ela percebeu, né? Olha a ingenuidade dela. O trabalho dela na polícia, eu não me lembro exatamente o que faz, mas ela tem uma senha que consegue monitorar os presos. Então ela entra e isso custa dinheiro, porque se a família sabe onde está o preso, por exemplo, ela pode mandar produtos. Mas policiais corruptos vendem essa informação para famílias de presos, porque eles vão sendo moldados de lugar e para a família ir visitar, paga-se para um policial corrupto. Sei lá, R$2.000 pela informação de onde está o meu filho, o meu marido. Isso é uma baixaria enorme, mas ela é tão ingênua que ela é honesta nesse momento. A ponto de uma hora ela perceber que tinham entrado várias vezes no programa. Então as pessoas sabem a senha dela, entram no programa, vendem a informação e se tiver uma corregedoria ela pode ser presa.
Sorte que todo mundo sabe que ela é tontinha. E as pessoas, então, protegem ela, os delegados, né? Mas veja que quanta ingenuidade dessa mulher. A vida bate, bate, bate. E eu poderia citar muitas pessoas aprisionadas em valores sufocantes. Veja, essa é a pior, é a pessoa mais ingênua que eu tenho na minha agenda. Ela tem um grau alto, mas em graus desconfortáveis eu tenho pelo menos mais umas 3. Que não percebem, são muito ingênuas. Elas olham o mundo sem perceber que está ruim. E uma das características é esse magnésio, essa ação alquímica saturnina. Não é que bate-se, é que ela não entra na realidade. O Lacan estrutura isso de uma outra maneira, né? Ele vai estruturar isso na forma de um imaginário. O ser humano, então, tem um imaginário. E o real atropela o imaginário. O Jung coloca de outra maneira o imaginário do Jung e a subjetividade que assola esse indivíduo. E a objetividade, né, assola o indivíduo dizendo: você não vai conseguir fazer o que você quer desse jeito. Então, o aspecto da coagulatio saturnina é esse. Então, não, só é que eu não sei como fazer essa pergunta, na verdade, porque ela é ingênua, mas você acreditou também nessa ingenuidade. Como é que funciona agora aquele trâmite do tipo não acreditar no que a cliente traz, sabe? Entendi. Não é que eu acredito que ela seja ingênua. Eu entendo que ela está sufocada por um conjunto enorme de imagens, e isso deixa ela ingênua. O que é ingênua, Mari? Ingênua é a incapacidade do ser humano de reconhecer as suas potências de maneira em que ele afete a realidade dele, a objetividade, e ao afetar essa objetividade, tenha como resultado uma sobrevivência, ou tenha recursos para lidar com essa realidade. Entende? Isso é uma característica. Então, eu não acredito que ela seja ingênua. Eu estou dizendo que no processo alquímico, a ingenuidade é esse secamento para tirar do indivíduo extremamente inundado, extremamente, né, dissolvido, o excesso de água. Então, como eu falei agora há pouco, Mari, tem um outro processo que é um batimento. Você vai batendo na pessoa até ela secar. É como bateu antigamente as pessoas, para quarar a roupa, quem entende isso, batia a roupa. Não na máquina de bater, né? Não na máquina de lavar. Batia na porrada mesmo. As pessoas dobravam o pano e davam na parede. Paft, paft. Minha avó batia 2 ou 3 vezes antes de espalhar o lençol em cima de uma grama. A casa dos meus avós era toda funcional para isso. Tinha uma grama só para quarar a roupa. Tinha a criação de patos, né? Tinha essas coisas todas departamentalizadas. Nada disso era hobby, tudo era funcional. Essa grama não era para decorar, era para pôr a roupa. Então, é um batimento para tirar as águas. Não, eu não acredito que ela seja ingênua. Mas eu tenho que informá-la que ela é. Ela precisa saber que ela é ingênua, como um ato de consciência. De repente, ela se dá conta e fala: nossa, como eu sou ingênua.
Só para ajudar mais um pouco, Mari, né? Essa ingenuidade, ela não é exatamente uma coisa tola. Nós estamos indo nessa consideração. Você está aí? Você está indo, Rodolfo, Mari? Mari? Alô? Oi, tô, Marcos, desculpa. É que eu não estava achando o botão. Aqui no computador. Não, mas eu entendi porque a gente já conversou uma vez na nossa sessão sobre isso. Caiu a ficha agora. Eu entendi. Entendi muito bem, Marcos. Obrigado pela colaboração na aula, viu, Mari? Mas entende que o ser humano ingênuo não é ingênuo como se fosse um tolo. Então, não, isso nós não podemos acreditar. Nenhum, né? Não existe a dislexia, não existe nada disso. Existe uma criança que não foi conduzida adequadamente para reconhecer as suas potências. O filho de uma cliente começou a falar organizadamente agora com 4 anos. Eu já contei a história dele, né? Uma criança que falava inglês com 2, mas não era nenhuma mágica, porque vendo, ao invés dele assistir vídeos em português como Teletubbies, ele assistia esses vídeos em inglês. Então ele associou imagem com som, né? E cores, números, animais, ele qualificou tudo em inglês. Eu falei, não, calma, ele não é gênio, ele só está fazendo uma assimilação de imagem-som, imagem-som, imagem-som. No futuro, ele vai conversar com vocês. E, felizmente, o futuro chegou, né? Mas por conta do mesmo sistema, né? Um ambiente envolvido numa solution enorme, as pessoas não se conversavam, não se ouviam, e a criança ficou ali olhando para aquela coisa toda, dizendo, e agora? Né? Como é que eu vou pedir alguma coisa aqui? Então, chorando e gritando, ela percebia que ela conseguia as coisas. Ela falou, então tá confortável. Enquanto eu gritar aqui, eu consigo as minhas coisas, eu vou gritando. Mas por quê? Né? Porque os pais não queriam construir uma linguagem. Veja, essa criança, poderíamos dizer que tem uma ingenuidade. Não há ninguém que possa conduzi-la para fora dessa inundação do inconsciente, separando, né, no contato direto o fantasioso do objetivo, não é do real. Né? O Lacan coloca é do real, mas o Jung coloca objetivo. É aquilo que objetivamente é feito. É o que eu digo, né, para quem olha a grama do vizinho. Também é um ato de ingenuidade. Porque você não consegue olhar para o que você tem, só olha para aquilo que você não tem, imaginando que vai dar um prazer que aquilo que você tem não dá. Nós voltamos aí para o desejo em falta. Eu desejo aquilo que não tem, porque acho que quando tiver vou ser feliz. Como eu sou ingênuo, e aí todos nós temos um tom de ingenuidade, quando tenho, eu digo, não me deixou tão feliz. Então vou procurar outra coisa, porque aquilo que eu já tenho e não me deixou feliz não serviu. Não é um estado, né, de uma busca de prazer em si, mas de uma ideia de prazer. Né? Por isso, algumas pessoas optam por aumentar a quantidade, seja no Tinder, seja na droga, seja na conta bancária, seja em qualquer vício em que eu entenda que se eu aumentar, né, a quantidade, eu vou chegar nesse prazer. Mas não vai, né, porque
É ingênuo. Marcos, Oi. essa recusa a sair dessa condição de ingenuidade, ela é uma imposição do condicionamento da educação ou ela é uma conveniência para não abandonar o paraíso infantil? Tiago, é legal. Eu encaro a psique sempre como um sistema objetivo. Então, respondendo a Mari, como eu falei, eu não acho meus clientes nem burros, nem inteligentes, nem ingênuos, nem superdotados. Eu entendo que eles têm um propósito. E eles precisam, né, separar o joio do trigo, né? Separar quem eles não são para serem o que eles são. Se a meta, né, da terapia é o automorfismo, né, e a individuação como processo, né, automorfismo como lugar onde eu coloco o melhor de mim, e individuação que só pode vir com o automorfismo. Quanto eu vou deixando de ser o outro para eu ser eu mesmo naquilo que faço, como sinônimo de mim mesmo. Sendo assim, qualquer dos processos alquímicos tem uma referência, né? Tem uma referência num processo, num sistema objetivo. Eu posso me projetar nisso. Daria para dizer, quase, Tiago, que qualquer atividade contempla uma projeção alquímica, desde o princípio. Qualquer coisa que se faça, se um cara tem um restaurante, ele tem aí uma projeção alquímica, né? Uma transformação da matéria para que ela possa alimentar. Não é diferente, né, de alguém que faça, por exemplo, uma vitamina, seja em cápsula. Eu também tenho a mesma dedicação, vou fazer algo que alimenta o outro. Mas eu posso, né, por exemplo, ter um sistema assim, Thiago. Eu atendi um rapaz uma vez cuja fantasia erótica dele era ser o Hulk. Eu falei, nossa, é uma escolha difícil essa, né? Mas ele já estava com a tireoide comprometida, de tanto anabolizante que ele tomou. Ou seja, ele não conseguiu separar os motivos inconscientes, né, que o levavam a buscar uma força de uma imagem literal. Ao tomar anabolizantes, ele ficou enorme, mas ele ia morrer ou ia ter um grave dano na tireoide por conta disso. E era jovem, né? Então, hoje ele tem, possivelmente, depois que ele melhorou isso, ele emagreceu, mas ele tinha que fazer um tratamento. Não sei se no final ele teve que fazer reposição de iodo, né? E tirou a tireoide, porque ele, né, numa brincadeira sem graça dessas, ele poderia ter morrido, como alguns morrem, né? Mas é por fantasia, por ingenuidade. Desculpe, é que a pergunta, o que eu quis dizer é que o mundo para mim é mais objetivo, né, Tiago? Desculpe se eu não entendi bem a pergunta, mas não se trata de um ser humano querer ou não sair, poder ou não sair. Ele conta a história da sua inundação. Ele conta o mal-estar. A atitude do analista é uma atitude de conhecimento do processo e de sistemática condução.
Mas o próprio analista, como eu falei, não pode ter certezas, qualquer certeza. Eu posso sugerir, por conta da teoria, que você, né, tenha um aconúntio por conta do Eros. Mas o que eu digo que o analista não pode ter é a certeza de quem você vai ser. Então, eu posso discutir no seu momento inflacionário. E conduzir, então, a sessão refletindo sobre isso. Então, o cliente afirma, como essa cliente, quando ela coloca isso na sessão dela, eu não sei o que é pior, morrer asfixiada ou esquartejada. Veja, pessoal, é fantástico isso, porque ela não sabe, ela está numa transição. Então, ela não sabe se é melhor ela morrer para sempre no mundo asfixiante do pai, ou se, para produzir uma liberdade, ela tem que fazer um desmembramento. Mas veja, Tiago, ela sabe disso? Não. Ela traz as imagens com carga afetiva. É isso que nós demos no primeiro módulo. Ela traz essas imagens de carga afetiva. Por que ela vai falar isso numa sessão de terapia, se não como referência dos processos e da luta interna dela? De um lado, ela é filha do pai dela asfixiada. Do outro, ela vai passar por um período bastante dolorido, né, e angustiante, até se desvencilhar de tudo que não é ela. Mas, veja, como analista, é evidente que, não sei se fica claro, mas é evidente que o processo do esquartejamento é o melhor. Agora, se ela vai morrer asfixiada porque o ego não dá conta da solútil, então vamos dizer que o trabalho termina aí. Ou seja, não tem um querer do indivíduo. O sistema é todo objetivo. A subjetividade é o agente da linguagem, né? É o sujeito da linguagem, a subjetividade. É o Tiago achando que é o Tiago, é o Marcos achando que é o Marcos. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que você respondeu sim o que eu gostaria de saber. Só essa coisa agora do esquartejamento, que seria essa desfragmentação seria melhor. Ela é melhor porque ela é um drama novo e o outro já é um drama que ela não consegue sair desde sempre, é isso? Não, não. O outro é uma asfixia, ela está congelada, né? Ela está asfixiada, como se ela estivesse presa ainda naquele quarto infantil, e ela está, metaforicamente. Ficando presa ali, ela nunca descobriu quem ela é de fato. Mesmo sendo advogada no escritório do pai, ela ganha, como qualquer gente que trabalha com seu pai, o que o pai quer dar de dinheiro para ela. Só que agora o pai está metido numa confusão bastante séria e as dívidas dela só aumentam, porque ela tem um custo de 25 mil por mês. E o pai dá para ela 25 mil por mês. Vocês vão falar, que legal, né? Pô, puta salário. Mais ou menos, porque numa crise como essa agora, ela não sabe como ganhar isso. E o pai pode dizer para ela, agora não tenho. Tá bom, então estou lascada aqui. Ela consegue me pagar, né, dando alguns golpes aqui e ali, não golpes imorais, não é isso, né? Mas ela faz um contrato ali, um outro negócio ali, mas não dá dinheiro para ela pagar isso tudo, ela acha. No entanto, ela é uma profissional que dá para o escritório do pai uma entrada enorme. Só de aluguel lá eles pagam 80 mil por mês no escritório. E ela estava dizendo para o pai, né, libera o terceiro andar e a gente economiza 25, você dá para mim esse dinheiro. Mas o pai arrogante diz, não, vamos manter aquilo, como quem diz, o que vão pensar de mim se eu te perder
um andar inteiro, né? Eu estou quebrando. Não, mas você está quebrando. Então, vejam, esse quartejamento aí é um processo alquímico que diz que eu tenho que me separar daquilo que eu não sou. Então, é a melhor opção, mesmo que ela seja a pior do ponto de vista físico, do ponto de vista do indivíduo. E, para mim, né, o esquartejamento é inevitável. Só não é à toa que a irmã dela, que é enfermeira lá na Holanda, descreve essa cena. Por que a irmã vai ligar para ela e descrever isso? Porque são irmãs do mesmo pai. A irmã já se... Né, eu não sei se a pessoa está lá sedada, nós estamos falando da Holanda, sofreu tanto assim, talvez não. Mas a irmã viu um sofrimento que só ela quis ver também. Ou seja, entende, Tiago? O processo alquímico é mais libertador do que aquilo que você tem antes. Mesmo que a passagem seja pior do que o que você tem antes. Porque o ganho de consciência é sempre dilacerador. Ele sempre nos afoga, né, para tirarmos, para jogarmos fora aquilo que não nos serve. Talvez é mais fácil a gente assistir Marie Kondo, né, e jogar fora as coisas do armário na visão shintoísta. Ao menos você faz, né, uma separação de quem você não é, daquilo que você acha que um dia vai usar. Mas que já está dentro do armário há 10 anos, você nunca vai usar. Então, se desfaz. Então, vejam, pessoal, eu trouxe essa cliente, né, para trazer, primeiro, uma solution nos seus processos, né, sempre, né, renovadores, sempre criativos, mas sem uma coagulação, o ser humano não fecha a conta da sua alegria, né? Ele não cumpre o seu papel. Então, uma solution dissolve aquilo que nós fomos e a coagulatio vai nos endurecer para aquilo que temos que ser. Então, em clientes dissolvidos sistematicamente pela Solutio, é bem interessante, né? Porque se nós olharmos todos os processos alquímicos, e eu trouxe de fato, né, essa cliente como exemplo, as duas mortes são horríveis, mas só uma oferece vida. Se eu conseguir passar por ela. Aquele como essa moça ingênua, né? O motivo da coagulatio é uma solútil que não seca. Então, ela já vive uma vida ruim. Nada, ela não reconhece os valores dela, nada que ela faz funciona. Tem que andar feito doida para cima e para baixo. Tudo de mal acontece na sua vida. Ela é a típica pessoa que fala: o que será que mais que vai vir em Deus? E Deus diz: tem isso também aqui no meu estoque. E ela diz: pô, estava brincando, era só uma força de expressão, não precisava me mostrar, mas não esquece, não pergunto mais. Mas ela pergunta: o que mais pode acontecer comigo? A mãe dela teve depressão pós-parto por 1 ano e meio. Ela foi alimentada, né, uma mulher de 60 anos, né, ela foi alimentada com caldo de feijão. Né? Só aí a gente vê que a mãe terrível se instalou de um jeito, né, em que ela nunca mais recuperou um senso de realidade. Então, o mundo, para ela, é de fato um mundo hostil, que sempre vai me frustrar.
olhar pelo sistema alquímico é menos pessoal, né? É menos emotivo, é mais funcional. Eu diria que tem um projeto de objetividade. Senão nós vamos olhar com pena da pessoa que está sofrendo, e não dá para ter pena, porque ela não está sofrendo como se fosse castigada, ou como merecesse, né? Ah, você merece isso. Não, ela está vivendo um processo alquímico, ou de secagem, ou de umidificação, mas em todos eles, vocês devem se perguntar, né, se já não perguntaram, mas como nesse caso dessa cliente que não só sofre uma coagulátil, né, saturnina, mas também, né, em si, né, para tirar a ingenuidade, como a calcinátil, para tirar, né, a concupiscência, para tirar, né, cada uma desses processos implica numa energia que precisa passar por um processo de transformação que a leve a ser funcional. A solútil, né, para dissolver valores engessados, né, para tirar o indivíduo dos seus pais, eu preciso de um renascimento, e o renascimento só pode vir na forma desse batismo alquímico, né, da solútil. Não tem outro procedimento. A solútil é o único processo que batisma, que rejuvenesce, né, que renasce. Mas, às vezes, né, ela também tem esse caráter, como eu falei, de tentar dissolver o mau humor de um indivíduo. A gente vem, né, a gente vem rodeando, a gente vem movendo, né, as peças de maneira em que o tempo todo vários desses procedimentos, né, se intercalam, se interpõem, como a conúntio pode ser ao mesmo tempo um agente da coagulátil ou um agente da solútil. Então, o encontro de duas pessoas pode produzir o dissolvimento de valores congelados no indivíduo, que tornam ele rígido consigo mesmo, como no caso, né, desse rapaz pessimista, ou pode coagular finalmente na conúntio uma pessoa ingênua. Então, ela é um catalisador de um processo, como um propósito implícito, pessoal. Um olhar mais físico-químico sobre isso explica um bocado melhor. Todos esses processos, né, implicam, para quem quiser entender um pouco isso, veja que interessante. Eu não consigo furar com o meu dedo essa garrafa. Eles vão estar dizendo, óbvio, não é tão simples assim. Não existe um dedo, mas existe na estrutura molecular da garrafa uma emissão de um campo eletromagnético que é menos vulnerável ao campo magnético do meu dedo. E aí dá a impressão que essa garrafa existe. Se eu der uma martelada, por que um martelo se espatifa ou ele fura a parede? Pelo mesmo efeito. Um efeito de campo.
Eu interfiro com uma estrutura que emite um campo mais potente do que aquele que vai recepcioná-lo. Então, nesse sentido, a alquimia é um fenômeno desse tipo, é um fenômeno físico-químico, onde a interferência do campo de um jeito afeta o campo do outro. Então, diríamos que uma pessoa ingênua, né, tem uma vulnerabilidade, ela é devassável pelo campo do outro. Ela não tem uma estrutura que a condense de tal maneira em que ela possa resistir à atração de um outro campo. É como se ela pensasse que ela é azarada mesmo. Talvez, né, em alguns momentos de consciência, ela chore por isso. Mas por que, então, alguém vai escolher? Na razão, vocês podem dizer, claro, porque ela é tonta, vão escolher mandar a minha cliente lá para o final da Zona Leste, para ela que mora aqui no Hospital do Câncer, porque ela não vai reclamar. Mas não vai reclamar porque não tem nenhuma funcionalidade, né, a não ser essa, né, de ser jogada para lá e para cá. Se nós olharmos dentro de um campo, né, exatamente porque ela não condensa na forma de uma ideia mais firme, mais agrupada, então ela pode se diluir em outras ideias, porque é assim que funciona. É como, por exemplo, agora há pouco, num outro grupo, né, que eu desenvolvo, o grupo se montou nas eleições porque uma pessoa me perguntou por que pessoas acreditam em fake news. E eu falei, é uma boa pergunta. Aí montei um grupo para a gente debater isso. E eu venho dizendo, acreditam porque é no que podem acreditar, é no que querem acreditar. Porque existe uma consciência, né, que não permite que eu tenha uma atitude diferente daquela que ouço e que reverbera em mim como adequado. Eu tenho sintonia para aquilo. Aquilo que eu escuto precisa ser verdade para mim. É uma espécie de ingenuidade. Eu não discuto isso, se isso é ou não é verdade. Para mim é. Ou seja, existe um conjunto de valores sendo imposto à pessoa, porque é sempre assim, né? Existe uma instância que impõe essas perspectivas e eu assimilo, eu tenho uma identidade com aquilo. Então, para mim, não é fake news. Mesmo que né, a mídia, então, coloque que, olha, vocês não estão vendo isso, e a pessoa só vê o que quer ver. Então, eu sou vulnerável ao nível de consciência maior. Pessoal, senão nós não acreditaríamos. As seitas só crescem porque eu não tenho critérios para discutir se aquilo é verdade ou não. Uma pessoa ingênua, nós poderíamos dizer, ela se protege de tanta dor sendo ingênua. Na verdade, para mim, né, Tiago, é ao contrário. Ela é ao contrário, ela é tão ingênua que precisa de uma dor até sair da ingenuidade. E é interessante, passado aí esse mesmo rapaz entendeu tudo. Ontem à noite eu vejo um post dele. Não é possível que as pessoas acreditem em fake news. Eu falei, nossa, vamos ter que começar tudo de novo. Ele não é cliente. É um amigo de um cliente que me postou isso. Falou, vamos começar tudo de novo. Lá vem ele com as verdades que ele
que ele defende, mas que ele acha que é o outro que defende, mas é ele. Então, tudo isso são elementos, porque essas pessoas sofrem. Sem entrar em méritos de debate, mas muita gente à nossa volta quer acreditar no que quer acreditar. Respondendo aí a pergunta da Mari também. Mari é bom, hein, Mari? Internacionalizei agora. O que eu quis defender hoje, né, pessoal, primeiro, cada vez mais, inserir vocês na profundidade dos processos alquímicos, entendendo a partir daí que todo sistema tem essa alquimia, que nós não somos isolados entre si e que estamos o tempo todo sendo misturados e misturados com a realidade. E se nós entendermos isso, né, se vocês olharem o cliente desse jeito, vocês não têm dúvidas dos processos e para que serve. Porque quando a minha cliente fala da fragmentação, eu fico contente. Ela vai entrar na fragmentação. Quando o outro diz, eu estou me frustrando intensamente, mas não muda a sua posição, eu falo, bom, então não tem jeito. Vamos ter que debater até secar, não tem o que fazer. Não tem uma intervenção do analista, jogando uma toalha, acendendo um fósforo, usando um martelo no indivíduo. Até que um espanhol tentou fazer isso. Ele chamou de psicomagia, alguma coisa assim, em que a pessoa usava literalmente algo desse tipo. Uma das minhas ex-alunas aí também faz isso. De repente ela chega com um balde d'água e joga no cliente. Eu falo, nossa, isso é aplicar solútil literalmente, né? E como os clientes gostam disso, alguns clientes dela gostam disso, eu falo, bom, então deve estar dando certo. Eu nunca faria uma coisa absurda dessa, jogar um balde d'água no cliente, surpreendendo para dizer que ele precisa de uma solútil. É muito reducionismo. Mas, né, as pessoas fazem. Até os sonhos, né, pessoal, nos indicam esses processos, né? E essa é a nossa, é um dos elementos que nos orientam se estamos dirigindo para o caminho certo. Quando o cliente nos devolve um procedimento alquímico ao qual ele está submetido. E claro que ele precisa ter medo. Não por nada, porque o medo faz com que ele não seja ingênuo, né? Não seja engolido sem viver as consequências daquilo que está acontecendo com ele. Dentro desses processos, então, de secagem, como a coagulátil, nós vamos ter que enxergar, então, continuando com os elementos, né, da alquimia, uma outra maneira também de constituir uma secagem é a secagem deixando, como eu falei aqui, a roupa aquarando. Então, lentamente, o vento vai tirando, a umidade da roupa e vai arrastando, então, as moléculas de água. Muito mais por uma força de atração mesmo. Isso significa o quê? Não é? Que essa sublimação é um processo de secagem também. Quando você está inundado, você não tem como pensar em algo que efetivamente vai funcionar.
A inundação, ela é uma inundação de imagens. Eu não sei o que fazer. Geralmente, a inundação, ela vem no processo, né, logo depois do processo inflacionário, porque o processo inflacionário é inundante, é renovador, é uterino. E depois disso, então, nós precisamos de qualquer outro processo, ou a coagulátil, a calcinátil, nem sempre, porque ela não é bem nesse sentido, mas a secagem também, a sublimação também é. Então, o que é a sublimação? É secar de um jeito em que eu tenha um olhar mais amplo sobre aquilo que eu estava vendo, uma consequência da solução. Eu olho para o mundo e vejo, eu entendi agora, eu tirei todos os elementos que estavam à minha volta, não é uma coagulátil, como você vê, é um prelúdio. E antes que vocês, né, coloquem, né, então uma sublimátil, então ela vem sempre antes de uma coagulátil? Não, às vezes não. Às vezes eu não preciso ter uma visão superior. Às vezes o próprio processo, né, não exige uma contemporização, não exige um brainstorming. Eu tenho uma certeza, eu sei o que eu vou fazer. Não preciso olhar o mundo à minha volta. Eu vou lá e me sinto movido nessa direção. Existe um ato, né, de vontade já discernido. Um ato, por exemplo, nesse momento de pandemia, de isolamento, algumas pessoas estão fazendo seus enunciados. Algumas estão quebrando, outras estão esperando sair do seu mundo e achar um mundo novo onde viver, com novas ideias. Alguns estão pensando em hipóteses. Né? Um cliente outro dia me falou o quê? É que eu não escolhi esse cliente para hoje, mas ele estava falando de alguma... não é esse. De algumas hipóteses do que ele acha que vai fazer, né? Mas isso, esse achar que vou fazer, né, ainda é um processo de sublimação. Então, eu ainda estou secando. Mas alguns não, alguns sublimam. Alguns secam de um jeito e, finalmente, né, têm uma ideia seca, pronta para o que fazer. E outros nem precisam dessas considerações. Estão batendo papo com a família, né, estão arrumando a casa, e já sei o que eu vou fazer. É evidente que quanto mais opções eu tenho, mais difícil vai ser eu ter uma ação. Quanto mais simples for o meu sistema, mais rápido eu vou agir sobre o mundo. Então, algumas pessoas até aqui presentes têm um horizonte mais difícil para definir. Outras estão firmemente empenhadas em algo que eu já estou fazendo. E não passaram por um processo tão torturante quanto outras. Todas elas podem ser mais eficientes, sim. Mas não somos nós que decidimos essa eficiência. A gente observa como algumas já tinham um caminho mais ou menos definido, só precisavam se encaixar. Então, depois do absolútil, você tem imediatamente uma coagulação sem necessidade de uma sublimação. E outras precisam de uma sublimação antes de uma coagulação. Onde os sonhos mostram que a pessoa sobe no elevador, vai para o prédio,
E de repente, como alguns mostram, né, de repente despencam. Um sonho bastante interessante desse tipo é esse, né? Uma pessoa sobe de elevador e quando chega no alto do prédio, de repente percebe que começou a cair e fala: nossa, agora vão me espatifar lá embaixo. E quando estava quase chegando no solo, sentiu que um vento a carregou e colocou dentro de um apartamento. Veja que atraída para uma coagulação, o efeito da sublimação, tornando o vento, então, alguém que leve para um lugar estacionado ainda no alto, mostra que o projeto não está pronto ainda. O fato dela me dizer que ela ia se espatifar se chegasse no chão mostra que há uma fragmentação que precisa ser resolvida. O projeto não está pronto ainda, por isso esse estado de humilhação, né, a queda, exigia agora um novo tipo de contexto. E aí uma sublimação te coloca um pouco mais abaixo de onde você está. Pessoal, eu estou tentando fazer aqui um jogo de interpolações para que nos sonhos e na vida nós vamos colocando os nossos clientes onde eles estão nos processos alquímicos dele. Olhando as mesmas finalidades que a própria ciência produz na matéria externa a nós. Eu estava discutindo isso num outro grupo ainda, com a ideia, né, eu acho, vocês sabem disso, né, que eu acho que a física quântica é a nova alquimia do ser humano. O que a física quântica está descobrindo hoje vai ser consciente para o ser humano como percepção de si em breve. E um dos elementos que cabe aqui na nossa aula, deixa eu ver se dá para eu explicar ele bem, é uma coisa assim, pessoal, se eu for complicar, podem me xingar, mas todos nós aqui ainda temos um sistema de bem e mal, né? E esse sistema é binário, ou eu sou do bem ou eu sou do mal. E quem define o que é bem? Né? Quem determina as regras do jogo. O que é bem? Bem é tudo que não é mal e mal é tudo que não é bem. Não é só óbvio, né, que isso está atrelado a quem define uma das duas peças. Normalmente, os nossos pais definem o que é ser do bem. Então, tá bom, tudo aquilo que eu não sou, que não é do bem, então é do mal. Então, eu sou do mal diante das regras que os meus pais determinam. E nós todos aqui nos degradamos com as pessoas que achamos que estão do mal diante da nossa própria definição de bem. O Bolsonaro é do mal? Não sei, não acho. Então, eu acho que ele é alguém que pensa de um jeito e que, né, muitos de vocês podem estar no lado do mal para ele e vice-versa. Mas esse é um sistema binário de pensar a realidade. Vocês não percebem, mas quando vocês vão tomar uma atitude qualquer, vocês estão analisando isso implicitamente. Devo fazer isso ou não devo? O desgaste de devo fazer isso ou não devo é exatamente quando se atinge um campo de possibilidades para coagular, por exemplo, muito alto. Então, eu tenho que fazer sistemáticas comparações para aquilo que eu quero fazer, né, até perceber que uma delas está autorizada. Mas, se o sistema ficou tão complexo em cima de valores que eu tenho que me comparar,
como a fragmentação da minha cliente. Felizmente, ela é uma boa advogada, então eu acho que o problema de fragmentação dela não está na profissão. Posso estar errado, mas eu acho ela uma boa advogada, como ela me mostra. Mas vamos supor, então, que ela tenha uma inteligência versátil e que, na fragmentação, as hipóteses que ela pode ser sejam muito maiores do que a vida permite que ela teste. Por que ela faria isso? Porque ela precisa dialogar nesse sistema binário entre bem e mal. Mas o Jung sugere que na união dos opostos, o bem e o mal não existam. E na física quântica existe um fenômeno chamado de superposição, que eu dei lá na historinha do gato do Schrödinger. Ou seja, eu tenho que olhar o bem e o mal ao mesmo tempo, não comparar. Eu tenho que olhar para os dois, não eliminando um frente ao outro, mas olhar para os dois eles se sobrepondo. E se eu sobrepor os dois, ou seja, se eu produzir uma conúntio, se eu produzir um fenômeno que poderíamos dizer alquímico, então a saída, a solução é imediata. Porque não estou sob o julgamento se vou fazer algo que cabe ou não. Eu vou usar o recurso de fazer o que eu tenho que fazer, simplesmente. Então, eu sugiro aos meus clientes que sigam a sua vontade. Tema de alguns encontros que eu já fiz com alguns. Mas isso é só uma provocação, só para eu acrescentar aí um elemento de reflexão no final da aula, já que as perguntas não... O pessoal está muito quietinho hoje. Pessoal, muito obrigado. Eu espero... pensem nessa historinha final, vasculhem para quem gosta, estudem. Eu pus um postzinho, aliás, no grupo lá no Face. Gostaria que as pessoas pensassem um pouco naquilo. É bem legal. Eu acho que é uma síntese interessante. Está em inglês, mas vocês podem procurar em português. Não é um inglês difícil também, é fácil, mas está em inglês, é só vocês transferirem pelo Google mesmo. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo.